Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Cromáticas, que é um lançamento da editora Trem Fantasma. A Trem Fantasma tem trazido aí quadrinhos bem interessantes. Estreou com Bonelli, ou seja, estreou com quadrinho italiano, depois lançou El Sueneiro, foi para o quadrinho argentino e agora Cromáticas, que é um quadrinho espanhol. Bom, Cromáticas, na verdade, é uma coletânea de 5 contos, são 5 histórias. Estava pensando, enquanto produzi o roteiro para esse vídeo, que nós temos tido aqui no Brasil agora algumas coletâneas com esse perfil. Uma recente que eu lembro é Contos Ordinários de uma Sociedade Resignada, lançado pela editora Comic Zone, um baita de um quadrinho. E agora temos aí esse Cromática do Jorge Zentner e do Rubem Peleggero. Essa dupla é uma dupla que já foi premiada em Angoulême, premiada por uma obra de mais fôlego, uma obra de mais fôlego que é El Silêncio de Nauca, mas é uma grande dupla aí desse quadrinho espanhol, uma grande dupla do quadrinho europeu. Bom, as histórias que estão aqui contidas, elas foram produzidas por pressão econômica, porque eles estavam produzindo obras grandes, só que, bom, isso tem um tempo. Tem um tempo os caras precisam pagar as contas enquanto isso. Tem um tempo não só para produção, mas tem um tempo para aceitação. Eles tomavam não de algumas editoras e eles tinham que pagar as contas, tinham que comer. E começaram a produzir as histórias pequenas para ter um fluxo de caixa aí pro final do mês. Né? Enfim, eu fico pensando quanta coisa boa da cultura pop, vamos chamar assim, não sei se é justo chamar dessa maneira, mas quanta coisa boa da arte foi produzida por essa questão de pressões econômicas. Essas histórias aqui, elas não estavam no horizonte deles. Elas foram feitas para pagar as contas, mas elas são ótimas. Elas são muito boas, assim, pelo menos a partir do meu gosto. Né? Bom, vamos lá. Vamos entrar no comentário as histórias que aqui estão presentes. A primeira coisa que eu acho que vale destacar é a excelente relação entre texto e imagem. O texto é do Jorge Zentner e os desenhos são do Rubem Peleggero. Como é que as duas coisas são muito integradas? É uma obviedade, mas eu acho que vale falar, até porque foi uma obviedade que durante muito tempo eu não pensei, é algo que a gente pega um pouco por intuição, conforme vai lendo quadrinhos, que é o seguinte, né? Os quadrinhos, nos quadrinhos as palavras dizem uma coisa e os desenhos, vamos dizer assim, dizem outra. Na verdade, um bom quadrinho, ele conjuga algumas informações vindas pelas palavras e algumas informações vindas pelas imagens. Claro, dá para ter um quadrinho só com imagem, mas não estou entrando nesse mérito. No geral, por exemplo, uma página dessa daqui, ela tem que conjugar bem as imagens e as palavras. Informações vindas das palavras são algumas e das imagens são outras. E o todo formado por isso tem que gerar uma experiência, tem que gerar uma narrativa, tem que gerar uma história. Sem que as palavras substituam os desenhos e sem que os desenhos substituam as palavras. A gente lembra, por exemplo, daqueles quadrinhos lá da Marvel dos anos 60, você mostra o Homem-Aranha quebrando uma porta e lá tem um texto dizendo Homem-Aranha quebra a porta. Isso aí é uma redundância narrativa, isso não é legal. Aqui o texto e os desenhos são muito bem integrados. Inclusive, vale mencionar, é importante ler bem os desenhos para compreender as tramas. Se os desenhos não forem bem lidos, as tramas não são compreendidas. Vamos lá. Eu vou comentar todas as histórias, todas as 5 histórias que aqui estão? Não vou fazer isso. Vou comentar 2 histórias, escolhi 2, que são as minhas 2 favoritas, e vou tecer um breve comentário sobre uma última história, mas aí até revelando um pouco as minhas dificuldades com ela. Mas vamos lá, vamos começar com essa história aqui, Blues. Essa história, ela é sensacional. É uma história que fala sobre, sei lá, a tensão. Ela não fala sobre a tensão. É uma história cheia de tensão, é melhor dizendo, e cheia de sensualidade também. O que nós temos? Nós temos uma mulher, essa que vocês estão vendo aí, e ela compra um peixe. Ela compra o peixe mais venenoso do mundo. E toda noite ela busca se matar. Não vou mostrar as imagens aqui agora, para não dar tanto spoiler da coisa. Ela busca se matar tocando esse peixe. E esse peixe é um peixe que, se tocar nele,
a pessoa vai morrer. Toda noite ela bota as mãos no aquário, só que o peixe se apaixonou por ela e o peixe não quer que ela morra. Então toda noite é uma dança de vida e morte entre ela e o peixe. Ela buscando tocar o peixe e o peixe desviando desse toque. E o peixe, ele está negando, lutando contra a sua natureza. Que ele quer que ela, sei lá, haveria o impulso para que ele a tocasse. E ela busca tocá-lo, ele desvia e isso acaba gerando uma certa dança de desejo. Cara, essa é uma história freudiana. Essa é uma história freudiana que fala sobre a pulsão de morte e sobre essa relação entre, vamos dizer assim, entre a morte, essa pulsão de morte e o eros, e o desejo. Cara, que história! E é uma história na qual viver é perder. Viver é perder o jogo, porque a mulher ela busca tocar o peixe e o peixe a impede. Então ela vive quando ela perde. E no caso do peixe, salvar é negar-se, porque ele luta com a própria natureza para que ela não o toque. Cara, história muito legal. Muito legal. A segunda história que eu gostei muito, ela vem logo depois, é Pink Neon. Uma história completamente diferente. É uma história com uma pegada no ar, caso queiram pensar assim, que fala sobre um hotel decadente. Ou, na verdade, sobre um hotel decaído, que hoje nem funciona mais direito. E fala sobre alguém que trabalhou nesse hotel no passado. Alguém que lá talvez tenha vivido sua era de ouro. Inclusive, o uso do amarelo para retratar o passado, mostra esse passado dourado, mostra o passado como visto como essa era de ouro. E nós vemos isso, né? Então tem esse narrador que está no presente, contando um pouco o passado desse hotel no qual ele trabalhou. É uma história de um crime, da investigação de um crime, uma história que fala sobre relações raciais, uma história que fala sobre a punição por atitudes que têm boas intenções. E é uma história que não precisa dar a resolução do mistério para ser uma boa história. Na verdade, é uma história que mostra como que certas histórias devem girar em torno do mistério. Isso está bem aqui. Como eu disse, essas duas foram as histórias que eu mais gostei. Mas ainda quero mencionar para vocês, há mais 3 histórias. A primeira, que é uma história bem legal também. Todas são legais, né? Como eu disse, todas as histórias são bem boas. Que é Neve, essa história aqui. E a penúltima deixa eu pegar, acho que é Mont Blanc. Eu acho que é Mont Blanc, o título da história. É isso mesmo, Le Mont Blanc. Tá aqui essa história. Opa, tô botando a mão na página errada. Essa história aqui, Le Mont Blanc. Essa é a penúltima. E a última história, que eu não vou comentar em detalhe, mas eu quero falar algumas coisinhas sobre ela. É essa aqui, Cinza e Vermelho. Essa história é uma história que eu realmente não sei se eu entendi. Na verdade, eu acho não. Se você me perguntasse, Alessandro, com toda sinceridade, eu ia dizer, não entendi. Mas há elementos nela que a tornam muito interessante. Assim. Eu acho ela a mais complexa das histórias do álbum, mas ela é uma história que, bom, pelo menos na minha parca compreensão, ela toca, por exemplo, em temas como o desejo de possuir o que não se tem. E isso acaba fazendo com que a própria vida seja percebida como cinza. E os hobbies como escapismo do cinza da vida, ou dessa vida percebida como cinza, é uma história sobre a qual, por isso que eu deixei ela para o final, eu gostaria mais de ouvir do que falar. Você leu essa história? Comenta aí, como é que você interpretou essa história? Como eu disse, os desenhos são fundamentais. Para uma boa leitura dos desenhos é fundamental. E nessa história aqui também. É uma história que, como eu disse, para mim ela é a mais complexa, ela trabalha mais dimensões e que me deixa nisso. Será que eu compreendi? Inclusive ao final, um pouco da minha leitura, é alguém que passa a ver cor naquilo que ele enxergava como cinza como possuía. Será que é isso? Por favor, coloque aí os comentários. E
Eu quero realmente, inclusive, eu sei que a Trem Fantasma tem a coisa de fazer resenha, que eles chamam com spoiler dos quadrinhos que eles lançam. Quero assistir essas resenhas, porque essa história aqui me deixou com a pulga atrás da orelha. Ela me desafiou e acho que ela me venceu, porque ela me gerou essa sensação de vários elementos interessantes, mas não consegui montar o quebra-cabeça. Bom, vamos lá. Deixei o título do vídeo como um quadrinho que ninguém ouviu falar, né? Um ótimo quadrinho que ninguém ouviu falar. Isso não foi para ser soberbo, não, mas é pelo seguinte: a ideia do título, fora chamar a tua atenção para ver o vídeo, eu não faço clickbait à toa, né? Não boto um título que não tenha coerência com o vídeo, é o seguinte: esse é um quadrinho que eu sei que o pessoal da Trem Fantasma, eles esbarraram nele quando eles estavam procurando outras coisas, e aí viram, acharam muito bacana. Entrevistei eles já tem um tempo aqui para o canal, e eu fiquei pensando como é que esse momento, que essas editoras pequenas, pesquisando, chegando a títulos, chegando a autores, é bacana. Por exemplo, um quadrinho desse, uma coletânea de histórias curtas de uma dupla, né, Jorge Zentner e Rubem Peledeiro, bom, anos atrás dificilmente chegaria aqui. Tinha pouca probabilidade de chegar aqui. E agora com esse trabalho dessas editoras pequenas, quadrinhos que nós nunca ouvimos falar, nós estamos tendo acesso a eles. E isso é muito bacana. Isso é uma coisa muito legal. Assim. Isso é muito legal. Inclusive eu espero ver obras maiores dessa dupla chegando aqui. Tomara. Que isso aqui abra as portas para outras. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Lembrar vocês, a editora Trem Fantasma trabalha com um esquema de assinaturas, que é o Clube do Trem. A galera que assina recebe primeiro esses quadrinhos, recebe com certo desconto. Eu vou deixar aí o link do site da Editora Trem Fantasma, quem quiser dar uma olhada. Também dá para adquirir isso por fora do Clube do Trem, mas o Clube do Trem tem várias coisas aí. Quem quiser dar uma olhada, eles fazem um trabalho muito legal, eles fazem um trabalho realmente muito bacana. Espero, já fiz uma entrevista tempos atrás com eles, e devem voltar aqui no canal para dar uma entrevista em breve, né? Enfim, minha gente, é isso. Vou parando então por aqui. Se gostou do vídeo, dá aquele teu joinha, compartilha, mostra para outros. É isso que, bom, mais gente vai conhecer esse quadrinho que ninguém ouviu falar, mais gente pode conhecer, se compartilhando o vídeo, mais gente pode conhecer o Ministério dos Quadrinhos, nossa comunidade aqui cresce, né? Passamos aí de 16 mil inscritos. E, bom, deixar o link da Amazon na descrição, caso você fazer uma compra nessa loja, qualquer compra que você for fazer, né? Desde uma caneta até um computador, um gibi, um livro, né? Entrando por esse link ajuda demais o canal. Tem também o link da Panini, costumo brincar, né, que esse jabá é um mal necessário, é o que permite o canal continuar. Mas tá aí, minha gente. For fazer uma compra através desses links, te agradeço demais. Dá uma grande força aqui pro canal. Vou parando então, valeu por ter assistido, abração e até o próximo vídeo.